pessoal, nesse vídeo nós vamos comentar algumas questões de diversas bancas sobre amostragem em auditoria, que é um tema bastante cobrado também nos editais de concursos. Os editais de auditoria eventualmente vêm muito grandes, mas alguns temas específicos sempre são cobrados. Uma ou outra questão acaba sempre sendo cobrada. E um desses temas é a amostragem em auditoria. Não tem muito mistério, vocês devem ter visto pelos vídeos e pela aula teórica no PDF, que não é uma disciplina tão difícil, é um pouco mais pesada que o normal da auditoria, mas não é uma disciplina tão difícil. Alguns pontos principais a gente pode identificar. E é o que nós vamos fazer agora por meio da resolução de questões. Vamos resolver algumas questões para poder fixar aquilo que nós aprendemos, tanto no vídeo quanto nas aulas em PDF. Então vamos para a tela, para a nossa primeira questão do CESP. Questão 1. Julgue os próximos itens relativos às orientações do Manual de Auditoria do TCDF e as definições de amostragem estatística em auditoria. Então, há um julgamento da seguinte assertiva. Aplicando o devido zelo profissional, a equipe de auditoria elimina certamente a margem de erro própria dos trabalhos realizados por amostragem ou outros sistemas de testes equivalentes. Primeira observação sobre essa questão. Ainda que o candidato não tenha lido nada do manual de auditoria do TCDF sobre a amostragem, ele não pode se desesperar. Porque os manuais de auditoria não costumam inventar informações novas. Em geral, os manuais são bastante similares, bastante parecidos, e se você estudou, se o aluno estudou alguma coisa de amostragem, fez um bom estudo de amostragem, ele não precisa ter especificamente estudado a fundo determinado manual. Então, ainda que ele não tenha estudado a amostragem no manual de auditoria do TCDF, ele tem que ter bastante calma para resolver a questão. E as definições de amostragem estatística em auditoria. As provas de auditoria, em regra, não cobram uma parte muito pesada em estatística. Então, a amostragem, em regra, é um tema de auditoria que dá para a gente resolver ainda que nós não tenhamos uma boa base de estatística. Vamos para a assertiva agora. Aplicando o devido zelo profissional, a equipe de auditoria elimina certamente a margem de erro própria dos trabalhos realizados por amostragem. Observem, o trabalho de auditoria não traz para quem realizou e nem para o usuário certeza absoluta. Por quê? O que um trabalho de auditoria faz é aplicar procedimentos, ou seja, alguns testes sobre uma parte do universo de dados. Então, eu aplico alguns testes sobre amostras. Então, testes e amostragem. Então, um trabalho de auditoria não pode me dar segurança absoluta de uma informação ou da certeza da correção das demonstrações contábeis ou de qualquer que seja o objeto auditado. O que um trabalho de auditoria me dá é segurança razoável. Por quê? Porque o auditor atua por meio de testes e amostragem. Então, aqui na questão está dizendo que o auditor com zelo profissional vai eliminar a margem de erro própria da amostragem, ou seja, vai reduzir o risco de amostragem a zero. O que é o risco de amostragem? É o risco de que a conclusão do auditor, com base na amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento. Então, o que é a amostragem? Eu pego um universo, seleciono uma parte desse universo, a minha amostra, e aplico procedimentos naquela amostra. Esses procedimentos vão fazer o auditor chegar a uma conclusão. E essa conclusão deve poder ser utilizada também sobre todo o universo. É para isso que existe a amostragem. Então, existe um risco, que é o risco de amostragem, de que se o auditor tivesse aplicado os procedimentos, ao invés de só na amostra, em todo o universo, ele chega a uma conclusão diferente. Esse risco sempre vai existir.
E a questão está dizendo que a gente vai eliminar certamente essa margem de erro ou esse risco de amostragem. Ou seja, a questão está incorreta. A gente pode dizer que não é possível eliminar totalmente. Veja que a banca ainda dá a dica, elimina certamente a margem de erro. Então não dá nem alternativa para o candidato. O gabarito da questão é errado mesmo. Questão 2. A aplicação do método de amostragem é, em geral, recomendada nos trabalhos de auditoria, exceto no caso de a população e a amostra serem muito pequenas, no de a população ser grande e suas características serem de difícil mensuração, ou no de não haver necessidade de alta precisão. A questão tem vários erros, ficou também muito fácil. Já vou até marcar o errado aqui. Então vamos observar o seguinte, em alguns casos, a gente não recomenda a utilização de amostragem. Então, não amostragem. Em que casos são esses? 3 casos. O primeiro, a população é pequena e a amostra ficaria muito grande. E a questão está dizendo o seguinte, no caso de a população e a amostra serem muito pequenas, já está errado aqui. Então, a população pequena e a amostra grande. Eu dou sempre o exemplo nas aulas presenciais de uma sala de aula de 30 alunos. Se eu tenho uma população pequena de 30 pessoas, de 30 alunos, e eu quero saber daquela população quantos são flamenguistas, por exemplo, eu não preciso montar uma amostra disso para fazer um trabalho de amostragem, porque a amostra ficaria muito grande para poder me dar certeza daquela quantidade. Então, seria mais fácil, nesse caso, perguntar para todos os 30, porque a população é pequena, fazer o censo. Segundo caso, no qual eu não tenho a indicação de amostragem, no caso da população ser grande e suas características perdão, acabei lendo a questão, mas no segundo caso, quando as características da população são de fácil mensuração. Então, características de fácil mensuração. Ainda que a população não seja pequena, a população é muito grande, mas é de fácil mensuração, eu não preciso fazer uma amostragem. Vou dar um exemplo. Nas Forças Armadas, a maioria absoluta de seus integrantes é do sexo masculino. Se eu quiser saber, nas Forças Armadas, qual é a maior porcentagem do sexo masculino ou feminino, qual tem a maioria, eu não preciso fazer uma amostragem disso, porque é uma população de fácil mensuração. Eu já sei que a maioria é de homens, então as características do sexo masculino estão estão em maior quantidade ali naquela população. Então, também nesse caso, não indicaria a amostragem. A questão está dizendo que a população é grande e as características de difícil mensuração, ou seja, também está incorreto. E a terceira possibilidade é quando há necessidade de precisão. Que é questão de se contrário, não haver necessidade de alta precisão. Então, todas as 3 previsões, a questão inverteu e tornou triplamente correta essa assertiva. Exemplo de necessidade de precisão. O censo, realizado periodicamente sobre a população brasileira, o censo me traz a necessidade de precisão. Aquela verificação tem que ter certa precisão, então eu não vou fazer por amostragem. Embora a gente saiba que na prática, nem todo mundo sofre a pesquisa, mas para fins de exemplo, é bastante coerente. Então são esses 3 casos em que eu não se recomenda a utilização da amostragem. Próxima questão do ESAF. Nos casos em que o auditor independente desejar reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características similares, deve proceder a questão bastante simples. É a definição de estratificação, que nós vimos na aula teórica. Então, o auditor quer reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem. Divide a população em subpopulações distintas com características similares. Quem tem características similares? Os integrantes
da subpopulação. Um exemplo bem rápido para que vocês se lembrem. Então, eu tenho uma população de alunos de determinada escola. Eu posso, que vai do início do ensino fundamental até o final do ensino médio. Eu posso reduzir uma amostra dividindo essa população em subpopulações, que serão diferentes entre si, mas que dentro de cada população eu vou ter elementos ou integrantes de características similares. Por exemplo, crianças de 0 a 5 anos, de 5 anos e um dia a 10 anos, de 10 anos e um dia a 15 anos, e assim por diante. Vejam que nesse caso eu vou ter estratos por idade, cada estrato é diferente do outro, mas dentro do estrato a população tem características similares. É a definição de estratificação, gabarito da terceira questão, a letra A. Quarta questão, com relação à aplicação do método de amostragem pelo sistema de controle interno. É correto afirmar que, letra A, viabiliza ações de controle quando o objeto-alvo da ação é composto por elementos de elevado valor unitário e se distribui de forma bem concentrada. Letra B, para a administração pública, os fatores tempo e custo são irrelevantes. Letra C, a representatividade da amostra independe de sua forma de seleção e de seu tamanho. Letra D, a representatividade da amostra é essencial para que se possa extrair conclusões válidas para o todo. E letra E, adota-se a amostra aleatória simples, preferencialmente quando os elementos da população estão distribuídos de maneira heterogênea. Gabarito dessa questão, pela leitura a gente já vê que está bastante direta, é a letra D, a representatividade da amostra é essencial para que se possa extrair conclusões válidas para o todo. A representatividade da amostra vai reduzir o risco de amostragem. Eu tenho que ter uma amostra representativa para que eu possa ter o meu risco de amostragem reduzido. O sistema de controle interno, que a gente está falando do sistema de controle interno basicamente do Poder Executivo Federal, é normatizado pela Instrução Normativa 01 de 2001, como a gente já falou nas aulas, tá ok? Essa instrução, ela dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Segundo a IN 01, o método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de controle em situações onde o objeto-alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e ou se distribui de maneira bastante pulverizada, então bastante espalhada. E também é aplicado em função da necessidade de obtenção de informações em tempo hábil. Então, observem, o tempo e o custo são essenciais para a administração. Então, ainda segundo essa norma, a IN 01, essa representatividade da amostra é realmente essencial para que a gente possa pegar as conclusões da amostra e repassar para todo o universo. Então, o gabarito da questão 4 é a letra D. Quinta questão, a amostragem é uma técnica que tem por finalidade determinar a extensão de um teste de auditoria ou método de seleção de itens a serem testados. Nos termos da resolução CFC 986 de 2003, a amostra selecionada deve proporcionar uma informação de auditoria. Então, vamos lá. Resolução CFC 986 de 2003, foi que aprovou a NBC-TI 01, que trata da auditoria interna. Para fins de conhecimento. Essa amostra selecionada deve proporcionar informação de auditoria em quantidade e qualidade suficientes. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade devem ser suficientes. Devem ser suficientes. Quando eu trato de quantidade, eu estou falando de suficiência, ou seja, a informação deve ser suficiente.
Quando eu trato de qualidade, eu estou falando de apropriada, de apropriação. Ou seja, a amostra selecionada deve proporcionar uma informação de auditoria suficiente e apropriada, ou seja, gabarito alternativa A. Questão 6. Segundo as NBC-TA, a amostragem e auditoria destina-se a possibilitar conclusões a serem tiradas de uma população inteira com base no teste de amostragem dela extraída. Como nós explicamos, pego uma parte da população, do universo, que vai ser a minha amostra, e vou aplicar procedimentos naquela amostra. Existem muitos métodos para selecionar amostras, de acordo com a NBC-TA 530, que nós estudamos na parte teórica. Entre os principais citados nas normas, aquela em que a quantidade de unidades de amostragem na população é dividida pelo tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem é a seleção. Então, conforme nós vimos na nossa aula teórica, essa é a definição de amostragem sistemática. Então, a seleção sistemática da amostra, nela eu vou pegar a quantidade de unidade de amostragem naquela população e vou dividir pelo tamanho da amostra. Com isso eu vou ter um intervalo. Vamos supor, um intervalo de 30. Minha divisão deu um intervalo de 30. Ou seja, a partir desse momento, eu defino um item inicial, vamos supor que eu tenho do 1 ao 300. Eu identifico aleatoriamente um número inicial, o 45, e a partir daí eu vou selecionar de 30 em 30, o 75, o 105 e assim por diante. Então essa é a amostra, a seleção sistemática da amostra, que é exatamente a definição da questão, é a alternativa E. Então 6 está correta. Ou melhor, 6, a alternativa correta é a letra E. Questão 7. A respeito de uma amostra de auditoria, analisa as afirmativas a seguir, para, ao final, eu dizer quais delas estão corretas. Então, vamos identificar cada uma delas. 1. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. Então, finalidade do procedimento e características da população. Está correto, não tem nada de errado. É exatamente o que prescreve, inclusive, a NBC-TA 530. Então, o número 1 está correto. Aí o item 2, o auditor deve selecionar itens para a amostragem de forma que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada. Também é uma definição correta da NBC-TA 530. E item 3, ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar os fins específicos e a combinação de procedimento de auditoria para alcançar esses fins. Ou seja, na definição de uma amostra eu preciso realmente, de acordo com o NBC-TA 530, identificar considerar essas situações. Então, os fins e os procedimentos para atingir aqueles fins. Então, os três itens, as três assertivas estão corretas. O gabarito, a letra E. Questão 8. As alternativas a seguir apresentam exemplos de método utilizado pelo auditor para selecionar amostras, à exceção de uma, ou seja, errada. Nessa questão, a gente tem a questão foi bem direta, bem objetiva. A NBC-TA 530 trouxe para a gente algumas possibilidades, algumas formas de selecionar a amostra e a seleção por intervalo não foi uma delas. Então, de acordo com a nossa aula teórica, nós identificamos algumas possibilidades. A sistemática, aleatória, seleção ao acaso, seleção de bloco, e não tinha seleção por intervalo, que é o gabarito da questão, já que a FGV está pedindo a exceção de uma delas. Então, gabarito, letra A. Questão bastante objetiva, bastante direta. Só que o candidato que, ainda que não soubesse exatamente o que significava cada uma, mas se ele decorou os 5, identificou os 5, ele não ia ter problema para resolver. Questão 9, questão da Fundatec, questão grande, bastante trabalhosa, vamos ler com calma.
De acordo com a NBC-TA 530, que trata da amostragem e auditoria, em relação à definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste em auditoria independente, é correto afirmar que, letra A, a amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria em relação a algumas características dos itens selecionados. Até aqui está perfeitamente colocada a questão da amostragem. Permite que o auditor obtenha e avalie a evidência em relação a algumas características daqueles itens que foram selecionados na amostra, de modo a concluir ou ajudar a concluir sobre a população da qual a amostra é retirada. Ou seja, pego uma parte, aplico procedimentos naquela parte, chego a algumas conclusões que podem ser utilizadas para definir o todo, ou seja, que podem ser estendidas para todo o universo. É exatamente a definição de amostragem. Ou seja, em princípio, aqui o gabarito já é letra A. Vamos ver as próximas alternativas. B. A amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos em uma amostra selecionada, de forma que nem todas as unidades da população tenham a mesma chance de serem selecionadas. Nós vimos na questão anterior, numa das questões anteriores, que todas as unidades da população devem ter a mesma chance de serem selecionadas, ou seja, o NEM deixaria a questão incorreta. Alternativa C, estratificação é o processo de dividir a população em subpopulações. Até aqui tudo bem. Cada qual contendo unidades de amostragem de características heterogêneas, para permitir uma análise mais apropriada da população como um todo. Não são características heterogêneas, como nós já vimos no exemplo. As subpopulações são distintas entre si, mas compostas por unidades homogêneas dentro de cada subpopulação. Então, nós demos até o exemplo das idades dos alunos de determinada escola. Letra D, o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar é afetado pelo tamanho da amostra exigido. Quanto maior o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra a ser efetuada. É o contrário. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior o tamanho da amostra. Ou seja, eu quero reduzir ao máximo o meu risco de amostragem, ou seja, o risco de que eu chegue a uma conclusão diferente do que seria a conclusão correta para o todo. Se eu aplicasse os procedimentos no universo como um todo, eu chegaria a uma conclusão diferente da que eu cheguei aplicando os procedimentos somente na amostra. Esse é o risco de amostragem. Eu quero reduzir isso ao máximo, então eu tenho que aumentar o máximo possível o tamanho da minha amostra. Então esse é o erro da questão. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. E letra E, o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar é afetado pelo tamanho da amostra exigido. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, menor deve ser o tamanho da amostra a ser efetuada. Ou seja, foi o que nós explicamos, acabei de explicar na alternativa anterior. Quanto menor o risco que ele está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra a ser efetuada. E a última questão, questão 10. Ao adotar a estratificação, o auditor tem como objetivo reduzir a variabilidade dos itens de cada extrato. Exatamente como nós vimos, dentro de cada extrato ou de cada subpopulação, eu vou ter itens com uma variabilidade pequena de um para o outro. Eles são bastante homogêneos. E permitir que o tamanho da amostra seja reduzido, sem aumentar o risco de amostragem, que é a definição que nós vimos. Então, eu utilizo a minha estratificação para que eu possa reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem. Então, a alternativa correta, letra D. Então, essas foram as questões de amostragem. Observe que algumas questões são bastante objetivas, algumas bastante trabalhosas. O importante é que a gente estude com calma, leia com calma a questão, porque o que nós vimos na base teórica das aulas pode nos trazer bastante segurança para realizar essas questões.